Olá, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as armadilhas no processo terapêutico. Na verdade, eu vou trazer as seis armadilhas presentes na abordagem, quando é feita a abordagem da entrevista motivacional. Mas vocês vão poder observar que essas armadilhas, que são características daqueles que trabalham com a abordagem motivacional, elas também são armadilhas que estão presentes, que podem estar presentes em todo e qualquer processo terapêutico. Por isso é muito importante que os profissionais, principalmente os mais novos, fiquem atentos para não cair nessas armadilhas, pois elas comprometem a adesão, o engajamento e também a evolução dentro do tratamento. Então, é importante conhecê-las para não se deixar cair nessas armadilhas. Por outro lado, é importante frisar, antes de eu começar, um ponto, né? É importante dizer que todo profissional parte de um referencial teórico. E o referencial que eu vou utilizar na apresentação dessas armadilhas é principalmente o referencial da abordagem da entrevista motivacional. Algumas questões aqui elencadas talvez não façam sentido dependendo da sua abordagem terapêutica. No entanto, o referencial que eu estou adotando na apresentação dessas armadilhas é o referencial da entrevista motivacional, da abordagem da entrevista motivacional. E como eu vou explanar no decorrer aí da apresentação, apesar do referencial ser a abordagem da entrevista motivacional, essas armadilhas também são armadilhas que se configuram em outras abordagens, não só na motivacional. E sempre que possível eu vou fazer um paralelo, tá? E lembrando também que o tópico aqui levantado, quando eu falo das armadilhas, quando eu falo da abordagem, mesmo utilizando a abordagem da entrevista motivacional, eu estou com enfoque na clínica da dependência química. Então, dessa forma, as armadilhas que se referem aqui, além de serem armadilhas dentro da entrevista motivacional, de quem pratica a entrevista motivacional, eu estou dando ênfase principalmente no cuidado a pacientes com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, certo? Então, feita essa contextualização, porque eu acho que é importante, até para que isso não gere nenhum tipo de atrito em decorrência das divergências e das diferenças que existem nas abordagens terapêuticas. Então, feito essa contextualização teórica, passamos então aí a considerar as armadilhas, né? Primeiramente, é preciso reforçar que a primeira sessão ela tem um peso crucial e determinante para a evolução do processo terapêutico. Principalmente porque ela é determinante para a construção da aliança terapêutica e é ela também quem vai dar o tom das expectativas para a própria terapia. Então, dependendo de como esse terapeuta se apresentar na primeira sessão, ele vai criar uma expectativa no seu cliente, no seu paciente. E essa expectativa vai estar presente por todo o processo. Então, é muito importante o terapeuta estar atento à sua postura, pensando nas armadilhas, porque é no início desse contato que essas armadilhas se fazem mais presentes, porque dependendo da sua postura, isso é o que vai dar o tom para o andamento desse tratamento, para o andamento desse acompanhamento, né? Então, a fase inicial do tratamento, ela é mais propensa ao profissional cair nessas armadilhas. No entanto, é preciso ressaltar que como essa primeira sessão ela é crucial e vai dar o tom,
é importante que o terapeuta, então, assuma desde o início, adote uma abordagem adequada para evitar cair nessas armadilhas e também que essas armadilhas venham a comprometer o progresso do seu cliente, certo? Então, a primeira armadilha que eu vou falar com vocês é a armadilha da avaliação. O que ela diz respeito? Né? A armadilha da avaliação é aquela necessidade que o profissional tem de fazer o preenchimento de fichas, protocolos, bateria de testes, enfim, aquela armadilha na qual ele se vê incumbido de fazer uma avaliação completa daquele paciente. Isso é muito comum quando esse profissional está inserido em alguma instituição, principalmente se essa instituição se vale da necessidade também de formar bancos de dados. Então, os instrumentos de medição, os instrumentos padronizados, eles acabam sendo muito utilizados nessas instituições que precisam fazer banco de dados, tal. Então, o preenchimento de protocolos dentro de instituições, ele é muito comum. E o profissional da área da saúde que atua dentro de uma instituição, ele pode ter aí, ser perpassado, vamos dizer assim, por essa necessidade institucional de fazer uma avaliação completa, uma anamnese completa, onde ele necessita colher muitas informações e a maior quantidade de dados para que ele preencha aí alguns protocolos. Assim como também ele precisa aplicar baterias de testes como sendo parte de uma avaliação inicial, para também, né, cumprir aí com alguns protocolos de atendimento da sua instituição. Mas se engana quem pensa que apenas profissionais que atuam em instituições estão mais propensos a cair nessa armadilha da avaliação. Muitos profissionais autônomos que trabalham na sua própria clínica também correm o risco de cair na armadilha da avaliação, e eu diria até mais, principalmente quando são recém-formados, pois esses instrumentos padronizados geralmente são utilizados pelos profissionais ainda em desenvolvimento, exatamente devido à insegurança que esses profissionais sentem no estabelecimento desse primeiro contato com o cliente. Como suscita muita insegurança, ele se vale de instrumentos, ele pode vir a se valer de instrumentos para que amenize um pouco essa angústia, essa insegurança de como conduzir esse trabalho nos seus períodos iniciais, nas suas fases iniciais, né? Então, tantos profissionais que atuam em instituições, enfim, das mais variadas, como profissionais recém-formados, eles estão mais propensos a cair nessa armadilha da avaliação. Mas não só, né? Também profissionais é mais difícil, né? Quando você vai adquirindo um manejo, a prática, você fica menos propenso a cair nessas armadilhas, mas, de modo geral, são armadilhas que podem acometer a todos nós. Por isso que é muito importante que esse profissional esteja sempre atento, né? Para que ele não se deixe levar aí por alguns impulsos, vamos dizer assim, né? Então, essa demanda por fazer uma anamnese completa, além de tudo, ela coloca o profissional numa posição ativa, em detrimento de colocar também o cliente numa posição passiva, daquele que apenas vai responder perguntas e questionamentos de alguém que vai conduzir esse processo. Então, se você inicia pensando lá, se a fase inicial é o que dá o tom, se você já inicia esse acompanhamento, arguindo o seu cliente de questões, de perguntas, enfim, de testes e tudo mais, você o coloca numa posição passiva, a qual ele tende a assumir no decorrer desse processo, né? Então, por isso que é muito importante você estar atento qual a sua abordagem inicial, porque ela tende
a chamar esse paciente para essa configuração, e depois dificilmente você vai conseguir transpor, né, mudar as posições. Então, essa também necessidade, né, de preenchimento de fichas e tudo mais, coloca então, né, como eu estava dizendo, esse profissional numa posição ativa, daquele que dá a direção ao processo, né? E se a gente trazer para o espírito da entrevista motivacional, uma das características dela é que ela é mais humanista, ela tem uma abordagem mais humanista e construtivista, que está focada no cliente. Então, quem dá a direção do tratamento, quem dá o tom do tratamento é o cliente. Neste caso aqui, se torna uma armadilha exatamente porque você tira essa configuração de uma abordagem centrada no cliente para estar centrada no terapeuta, porque é ele quem dá o tom, é ele quem conduz, é ele quem direciona as questões, as perguntas, e o paciente apenas está ali para responder, né, as questões suscitadas ali pelo terapeuta, que acaba passando a ideia de que ele sabe o que é importante ser dito, né? As perguntas dão essa impressão de que se estão sendo feitas é porque essas são as perguntas importantes, esses são os temas que devem ser abordados, essas são as situações que devem ser exploradas, né? Então, isso desempodera o cliente, né? Acaba sendo uma armadilha porque é o oposto desse espírito da entrevista motivacional. E, acima de tudo, ao se conduzir dessa forma, ao intermediar o contato através de instrumentos, testes, protocolos, dando direcionamento, colocando o paciente numa posição passiva, no qual quem dá a direção é o terapeuta, acaba também dificultando a aliança terapêutica, né? Então, essa postura de avaliação, ela dificulta o estabelecimento e a construção de um ambiente propício para se estabelecer esse vínculo terapêutico, essa aliança terapêutica, que é fundamental para todo o processo terapêutico, desde o engajamento, desde a adesão até o engajamento e, posteriormente, no próprio processo em si. Né? Então, essa é uma primeira armadilha que o profissional deve estar atento, né? A armadilha da avaliação. Uma outra armadilha é a armadilha do especialista, que ela está muito linkada com a armadilha da avaliação. Por quê? Porque a armadilha do especialista diz respeito àquela postura, aquela posição assumida pelo terapeuta de lugar de saber, de quem tem as respostas para as questões do paciente, daquele que vai dar as orientações e dizer ao paciente o que ele tem e como ele deve fazer para sair dessa, né? Então, é a postura do especialista, porque quem sabe aqui, nessa relação paciente-cliente, quem detém o saber é o terapeuta, né? De novo, essa postura de especialista coloca o paciente numa posição passiva, daquele que está ali para receber as orientações, daquele que está ali para receber o conhecimento que é dado por alguém que detém esse poder. Se estabelece uma relação de poder, na verdade, entre paciente e terapeuta, porque quem tem o conhecimento tem o poder, né? E se o profissional assume esse lugar de especialista, essa postura de especialista, ele acaba assumindo, então, esse lugar de suposto saber, consequentemente, o poder está em suas mãos, né? E essa necessidade, e assumindo na verdade, essa postura do especialista, incumbe aí também numa necessidade de dar um parecer. É como se alguém me procura para ouvir o que eu tenho a dizer a respeito, dando um parecer, e a partir desse parecer, dando um direcionamento para essa demanda. E essa necessidade de emitir um parecer, de emitir um diagnóstico, e dizer o que o paciente tem que fazer, acaba novamente dificultando a construção de uma aliança terapêutica, porque, de novo, esse paciente é colocado numa posição passiva, e o especialista, o terapeuta, nessa condição de detentor do saber e, por isso, detentor do poder, né? Então, é outra armadilha
também que acomete muitos profissionais, neste caso, nem tanto os profissionais de início de carreira, às vezes aqueles mais graduados, aqueles que já têm um longo percurso, que acaba assumindo diante de um novo paciente essa postura de que eu já sei o que você tem e o que você deve fazer, né? Mas vale ressaltar aqui que por mais que o profissional que já tem uma longa e vasta experiência na área, de fato conheça muito bem toda a dinâmica de apresentação do quadro clínico, ele desconhece aquela pessoa que o procura. Ele pode conhecer tudo e todas as características de funcionamento da patologia, da doença, no caso aqui específico, da dependência química, que sim, tem as suas características e seus critérios específicos para a gente estabelecer se há ou não um quadro e a síndrome da dependência. No entanto, apesar ela apresentar características universais, ou seja, que são determinantes para um diagnóstico de dependência química, a pessoa que aparece ao meu serviço, a pessoa que aparece ao meu consultório, ela é uma pessoa subjetiva. Aquela dependência química, ela se apresenta em configurações e roupagens muito específicas de pessoa para pessoa. Então, pode haver todos os critérios presentes, mas como eles se articulam entre si e como, mesmo sem ser entre si, mas como esses critérios se apresentam naquele indivíduo, diz muito respeito à história de vida e aquele sujeito como um ser singular e único. E por isso que a entrevista motivacional é centrada no cliente, mesmo que seja uma abordagem com foco em mudança de comportamento, sendo então uma abordagem que estuda os comportamentos problema. Mas ainda que eu saiba que aquele comportamento é um problema e acarreta os prejuízos para a vida daquela pessoa, o sofrimento daquela pessoa é algo muito particular, é algo muito próprio. Então, essa postura de especialista, daquele que detém o poder, porque detém o saber, e que vai dar o direcionamento, é uma postura, na verdade, que além de colocar o paciente numa posição passiva, anula a sua singularidade, anula a sua subjetividade, daquele que sofre e quer apresentar a sua dependência química para o seu terapeuta. Então, é importante esses terapeutas que têm mais estrada, né, estarem muito atentos a não cair na armadilha do especialista, pois ela é um grande entrave para a adesão, para o engajamento e para a evolução desse paciente no tratamento, certo? Uma outra armadilha que também está linkada com a questão da postura de especialista, então você veja como as armadilhas, elas também vão se linkando uma à outra, né? É a armadilha da rotulação, que diz respeito exatamente à rotulação a partir de diagnóstico, ou seja, é a necessidade de afirmar que o terapeuta, que o profissional tem, de afirmar o seu controle e o seu conhecimento. Então, veja como ela se assemelha muito à postura de especialista. Porque se por um lado não, né? Sendo o especialista aquele que detém o saber, e fazendo ali também toda uma avaliação, toda uma anamnese para poder dar um parecer, esse parecer ele vem através de um diagnóstico. Né? Então, eu vou te dizer o que você tem, e a partir desse momento eu vou dizer o que você deve fazer. Né? Então, essa armadilha da rotulação, ela está muito linkada à armadilha do especialista e à armadilha da avaliação, porque o especialista é aquele quem faz a avaliação para dar um diagnóstico, um rótulo. Certo? Então, é preciso também o profissional ficar muito atento a essa questão de querer sempre reduzir o sofrimento que está sendo trazido a um diagnóstico. Tudo isso que você está me falando, então, quer dizer, eu reduzo toda a subjetividade daquele indivíduo em um diagnóstico, em um rótulo. Olha, tudo isso é característico de um transtorno bipolar, por exemplo.
Então, quer dizer, eu estou lá, novamente, reduzindo a expressão subjetiva do sofrimento daquele indivíduo, daquele paciente, daquele cliente. E é preciso dizer que, às vezes, frases aparentemente extremamente inofensivas, como, por exemplo, né, eu estou conversando com o meu cliente e eu falo, o seu problema com drogas, o seu problema com a sua esposa, o seu problema no controle do impulso, isso já é um diagnóstico, isso já é uma rotulação, porque eu estou dizendo que aquilo é um problema, certo? Ele não necessariamente, às vezes, sente que aquilo é um problema, e eu estou dizendo que é. Quando eu falo seu problema com, eu estou afirmando que aquilo é um problema. E, acima de tudo, que ele tem um problema com aquilo, né? Isso é dar um rótulo, isso, de certa maneira, por mais inofensivo que possa parecer, é um diagnóstico. Então, é muito importante que o terapeuta, que o profissional, esteja atento à sua maneira de comunicar-se com o seu cliente, de forma a não fechar os diagnósticos, mas ampliar a transmissão, ampliar a conversa e ampliar a transmissão da história de vida, né, que esse paciente possa trazer cada vez mais elementos sobre a sua história de vida, sobre o seu modo de sofrer, sobre aquilo que te abate, te afeta, que afeta ele, para que você possa entender cada vez mais como aquela patologia, que sim, você já pode ter feito um diagnóstico na sua cabeça, mas como aquela patologia se articula na dinâmica daquele paciente, como que ela se apresenta naquele paciente, certo? Porque vai ser de uma forma muito singular, né? Então, a outra questão de você fazer essas rotulações, inclusive com essas frases inofensivas que eu havia dito sobre o seu problema com, é que isso suscita um sentimento de pressão naquele indivíduo e automaticamente de desconforto, e isso enrudece ali resistências internas, né? De que forma? Né? Porque quando eu falo o seu problema com, eu já estou colocando uma pressão sobre ele, dizendo que ele tem um problema com aquilo. Então, além de ele se sentir pressionado por essa fala, ele também vai se sentir desconfortável, porque agora, se antes ele não sabia, ele está identificando um problema. E isso pode suscitar resistências, principalmente quando a gente fala de pacientes dependentes químicos, porque são pacientes que estão mais ambivalentes, que estão mais em conflitos, principalmente aqueles que ainda estão em estágios motivacionais iniciais. Então, esse rótulo, ele vai demandar do cliente, né? Ele demanda do cliente, e de uma forma que ele não, ou melhor, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é quando esse rótulo é demandado pelo cliente. Às vezes, o próprio cliente, ele vem em busca, né? E muitos clientes, principalmente famílias, eles chegam no terapeuta, colocando o terapeuta nesse lugar de especialista, colocando o terapeuta nesse lugar de suposto saber e exigindo dele um parecer, querendo dele um diagnóstico. Se essa demanda vem por parte do cliente, da sua família, enfim. Isso não é uma armadilha por si só, porque os pacientes se apresentam como são, trazendo as demandas que o suscitam ali, que suscitam nele. A armadilha está em o profissional assumir esse lugar de especialista que emitirá um parecer, um diagnóstico. Às vezes, esse paciente já veio de outros tratamentos, de outras intervenções. E ele chega dizendo sobre, olha, no meu último atendimento, tal, eu recebi um diagnóstico X. O papel do terapeuta que trabalha na abordagem da entrevista motivacional é não entrar no mérito, não entrar nessa discussão, nem encorajando ele a acreditar que sim, ele se reduz àquele rótulo que foi lhe dado, nem desencorajando ele, dizer, não, você não tem que se ater a isso é bobeira, não tem que pensar nisso. Simplesmente se abstém da discussão, tangencia, certo? Ele traz,
ele trouxe falando sobre algum rótulo recebido, ou porque ele mesmo se diagnosticou, olhando no Google, né? Trazendo ele, olha, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo, o que você acha, doutor, o que você acha, tal. Na perspectiva da entrevista motivacional, a gente não vai entrar nesse mérito. É claro que em algum momento esse terapeuta ele vai emitir suas opiniões e os seus pareceres. A armadilha está em fazer isso logo de início, logo nas primeiras sessões, onde você faz uma bateria de exames com esse paciente, enche ele lá de protocolos que ele precisa preencher, dá um diagnóstico, se coloca nessa posição de suposto saber, de detentor do conhecimento e pá, dá o diagnóstico, rotula. Fazer isso de início é uma armadilha ao processo, né? Então, não é o diagnóstico em si que é um problema, mas o timing em que ele é dado pode comprometer todo o processo terapêutico, né? Uma outra armadilha é a armadilha do foco prematuro. O que também pode acontecer muito, principalmente em profissionais que trabalham em instituições que já acolhem pacientes com determinadas demandas, por exemplo, de dependência química. Então, se eu trabalho numa instituição que trata dependentes químicos, quem chega na minha instituição tem esse problema, senão não estaria ali. E a armadilha do profissional é querer se concentrar de imediato nas questões de uso ou abuso de substâncias psicoativas. Então, o paciente chega, logo no primeiro contato com esse profissional, o foco recai totalmente e é direcionado totalmente para a questão do uso e abuso de drogas dele, né? Enquanto o cliente pode estar ali querendo discutir outras questões, certo? Então, neste momento, primeiro, o principal é que o profissional deve evitar entrar em disputas do foco mais adequado com o paciente. Né? Então, o paciente está querendo falar de algo, eu não tenho que disputar com ele, né? O profissional não tem que disputar com ele como se aquilo que ele esteja trazendo é uma bobeira e a gente precisa ir logo para o foco principal, que é o uso de drogas, por exemplo, né? De novo, volto a afirmar, são armadilhas que vão comprometer a aliança terapêutica, porque o paciente, ele pode chegar numa angústia, eu não sei, mesmo ele tendo vindo para um tratamento de dependência, ele está passando por inúmeras situações. E ele pode querer começar o atendimento falando de alguma outra situação que não o uso das drogas, né? E o terapeuta, se valendo, inclusive, às vezes, da questão de avaliação, pode já querer conduzir a conversa, direcionando o foco prematuramente para essas questões de uso e abuso, certo? De alguma forma, restringindo o espaço que esse paciente pode vir a ter nesse encontro terapêutico, né? Lembrando que sim, dentro da entrevista motivacional há um foco. A entrevista motivacional, ela trabalha com a mudança do comportamento problemático. E, obviamente, é esse o direcionamento que ela vai dar. Mas ela é, acima de tudo, né? Vamos lembrar, ela é uma conversa que enfatiza o estilo do terapeuta, porque é uma conversa colaborativa, empática, não diretiva, né? Ela é centrada no cliente. Quando a gente diz centrada no cliente, é de poder acolher esse cliente à sua maneira, sem, obviamente, se enveredar pelos assuntos, principalmente se são assuntos que nós estamos percebendo que são assuntos de menor importância. Mas, no entanto, eu não posso cortar esse paciente logo de cara. Então, no início do tratamento, eu preciso acolher essas demandas, eu preciso acolher essas situações que, de repente, são, sim, mais emergenciais para esse paciente, para que eu possa ir, a partir disso, quebrando esse gelo e estabelecendo essa aliança, esse vínculo, certo? Então, todas essas armadilhas estão sendo listadas porque, em alguma medida, elas todas prejudicam o vínculo terapêutico, a aliança terapêutica, né? Uma outra armadilha
é o sentimento de culpa, é a armadilha da culpa, desculpa, não o sentimento, a armadilha da culpa. Por quê? Porque é muito comum que esses pacientes cheguem ao serviço querendo encontrar os responsáveis pelas coisas terem acontecido como aconteceu. E, de novo, o paciente pode se enveredar e querer encontrar culpados e querer encontrar justificativas e tudo mais. O paciente pode. A armadilha está em o terapeuta reforçar esse papel, reforçar essa dinâmica, assumindo um papel de também um Sherlock Holmes, né, de querer buscar os culpados, encontrar os culpados e os responsáveis ou a causa desse problema. De novo, na entrevista motivacional, o foco está no engajamento desse paciente ao tratamento e na facilitação dessa prontidão para a mudança, e não a busca por culpados e responsáveis, certo? Então, o paciente pode chegar com essa demanda de querer encontrar responsáveis e culpados, mas a armadilha está no terapeuta assumir esse papel complementarmente, né? Complementarmente, né? Complementando aí e também buscando junto com ele, escarafunchando junto com ele para encontrar aí as causas e os culpados desses problemas. Uma outra armadilha é a armadilha do bate-papo. Ela vem muito linkada com o do foco prematuro. Em que sentido? A armadilha do bate-papo é que, às vezes, ansioso e desejoso de querer fazer a aliança terapêutica com o seu cliente, o terapeuta pode ceder a uma conversa fiada e entrar ali num bate-papo com esse paciente. Então, é até o oposto da questão do foco prematuro. Então, enquanto uns querem quase caricatamente dizendo, né? Caricatamente dizendo, não quero saber dessa sua história, vamos falar direto como está o seu padrão de uso, como que foi sua última ressaca, sua síndrome de abstinência e tudo mais, e direto ao foco, no foco prematuro. No bate-papo, é aquele que, para poder construir aliança, deixa o paciente se enveredar por assuntos a menos e que de pouca importância para todo o processo. Então, de novo, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, você nem vai dar um foco prematuro, né? Nem vai querer trazer esse paciente para a questão do uso de drogas propriamente dito, mas nem vai se enveredar por assuntos a menos que de nada tem importância. Cabe sim ao profissional manter ali a linha de raciocínio para ir tentar trazer esse paciente para o assunto mãe, vamos dizer assim, porque é o foco do trabalho, né? É claro que ceder ao bate-papo, se ele for como uma estratégia para estabelecer o vínculo terapêutico, ok, não é esse o problema. Você pode ceder momentaneamente a um bate-papo para quebrar o gelo, estabelecer a aliança terapêutica, mas cabe ao profissional saber voltar, né, para o trilho, vamos dizer assim, para aquilo que é o foco real desse trabalho, né? E é importante também dizer que os próprios assuntos a menos, eles já são indícios de pacientes que estão muito resistentes ao processo. Então, se eu tenho uma resistência a fazer as mudanças de comportamento, obviamente, esses pacientes que estão pré-contemplativos e contemplativos vão resistir um pouco mais em se enveredar pelo assunto de uso de drogas, porque eles ainda estão ou pré-contemplativos, ou seja, nem cogitam fazer nenhuma mudança, ou contemplativos, estão ainda em cima do muro, não optaram ainda em, de fato, se dedicar e fazer uma mudança efetivamente. Então, esses pacientes pré-contemplativos e contemplativos podem trazer assuntos mais a menos quando comparados com outros pacientes que já estão em estágios motivacionais aí mais de prontidão, né, para mudança. Então, você pode ceder, né, novamente por educação, como uma estratégia para o vínculo, mas você precisa manter a atenção para não estender demais esses assuntos.
nem durante a sessão, muito menos fora da sessão. Por quê? Porque muitos estudos mostram que os pacientes que mantinham conversas com o seu terapeuta fora do contexto ou conversas amenas, bate-papos, eles também apresentaram as menores taxas de motivação para mudança e de adesão ao tratamento. Então, lembra, eu abri o vídeo falando que eu ia falar sobre 6 armadilhas que comprometem a evolução e o progresso do indivíduo em tratamento. Então, quando a gente fala de comprometimento de progresso, inclui aí a própria dificuldade de adesão e de despertar dessa prontidão para a mudança. E a armadilha do bate-papo, ela é uma armadilha que pode conduzir para essa baixa adesão e baixa motivação para a mudança. Então, é muito importante que os profissionais aí da área da saúde, e quando eu falo profissionais da área da saúde, vale para todos, porque isso não se restringe apenas ao trabalho do terapeuta, psicoterapeuta, mas de toda a equipe multiprofissional que lida com esse paciente. Então, toda a equipe, né, tem um vídeo meu falando aí sobre a entrevista motivacional, ela não é uma técnica, ela não é uma abordagem que se destina única e exclusivamente aos psicólogos. Ela é uma abordagem que pode ser utilizada por qualquer terapeuta que esteja envolvido no cuidado com pacientes com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas. Então, todos os profissionais que lidam diretamente com o paciente, eles podem e devem saber da entrevista motivacional, porque toda a motivação é construída desde o primeiríssimo contato com o paciente. Pensando nisso, eu diria até que a telefonista que acolhe o primeiro telefone desse paciente que está ligando para marcar uma entrevista, para fazer uma avaliação, para ver, enfim, o primeiro contato com uma telefonista. Até a telefonista, ela tem que estar minimamente preparada para fazer uma abordagem adequada desse paciente para quebrar barreiras, porque você pode ter certeza que ele já teve que quebrar muitas barreiras até ele chegar a ligar na clínica. E se esse primeiro contato não for adequado, ele vai criar mais resistências, ele pode ter feito contato e nunca aparecer e nunca mais procurar serviço, né? Então, esse primeiro contato é determinante, de novo dizendo, para dar o tom desse acompanhamento, mas acima de tudo também que vai favorecer o engajamento desse paciente ao processo, certo? Então, os profissionais aí de saúde precisam estar atentos a essas 6 armadilhas, de novo, ressaltando, não só para quem faz a entrevista motivacional, mas principalmente, mas também pacientes que trabalham em outras abordagens psicoterapêuticas, certo? Bom, então, hoje era isso que eu queria passar para vocês, até o próximo vídeo.